Olá, sou eu, o Dr. Alif Lamarck. Seja bem-vindo para mais um vídeo e se sinta abraçado. Hoje vou falar sobre o medicamento Ivermectina. Para fazer esse vídeo, usei como referência a bula oficial que foi publicada no site da Anvisa. A ivermectina age provocando paralisia na musculatura de vermes e parasitas. A paralisia é feita através da ativação dos canais de cloro sensíveis às avermectinas, controladas pelo glutamato. Esses canais estão presentes apenas nos nervos e células musculares dos invertebrados e, uma vez ativados, eles geram um aumento da permeabilidade da membrana celular aos íons de cloreto com a hiperpolarização dos nervos ou células musculares, resultando em paralisia ou morte do parasita. Assim, as células ficam tão cheias de íons cloreto que o parasita não consegue se mover. Além disso, ela também pode interagir com canais de cloro mediados por outros neurotransmissores, como o ácido gama-aminobutílico presente no sistema nervoso central dos mamíferos. Como somos humanos, não somos afetados da mesma forma que os invertebrados, porque o remédio não atravessa a barreira hematoencefálica em situações normais. Então, seu sistema nervoso central estará protegido. Além do mais, os nervos e células musculares dos mamíferos não apresentam canais de cloro controlados pelo glutamato. O medicamento tem taxa vermelha, então só deve ser vendido sob prescrição médica, do dentista ou do médico veterinário, e ele pode ser encontrado sob a apresentação de comprimido, com caixas contendo 2 ou 4 comprimidos de 6 mg, e creme dermatológico na posologia de 10 mg por grama. Os nomes comerciais dos comprimidos são Riverctina, Ivernis e Uciose. E o nome comercial do creme dermatológico é Soolantra. Como a indicação de ambos é muito diferente, nesse vídeo irei falar apenas do comprimido de ivermectina. Mas, se muita gente quiser saber sobre o creme dermatológico, basta pedir nos comentários que eu gravo um vídeo sobre ele. Os comprimidos servem para tratar estrongiloidíase intestinal, oncocercose, filariose, que é popularmente conhecida como elefantíase, escabiose, conhecida como sarna, pediculose, que é o piolho, e ascaridíase, que é conhecido como lombriga. Agora vou mostrar como funciona o tratamento para cada tipo. Teríamos: para o tratamento da sarna e piolho, o paciente deve ser avaliado após 1 a 2 semanas para verificar se houve a cura. Caso ainda haja manifestações, o paciente deve voltar ao médico para ser reavaliado. Na filariose, o tratamento não reverte as suas condições clínicas. Isso porque, uma vez que isso ocorre, já existem parasitas adultos e o tratamento elimina apenas microfilárias. Por isso, o acompanhamento médico deve ser continuado, já que a ivermectina não elimina as formas adultas do parasita. Para estrongiloidíase e ascaridíase, é necessário exames periódicos para ver se ainda há infecção por parasita. Na oncocercose, o tratamento é feito com uma dose única do medicamento, mas pessoas que transitam ou habitam área endêmica devem tomar a medicação em intervalos semestrais. Uma observação antes de continuarmos este vídeo. Há uma tabela que define os riscos de utilização de medicamentos para tratamentos no período da gravidez. Esses riscos vão do A até o D, com o incremental sendo o risco X, sendo o A o mais leve e o X o de maior risco. O risco C significa que não há estudos adequados em mulheres. Em experiências animais ocorreram alguns efeitos colaterais no feto, mas o benefício do produto pode justificar o risco potencial durante a gravidez. Tem risco C na gestação e é excretada com baixas concentrações no leite materno, sendo liberado na lactação. Não há restrição documentada em idosos e não precisa ser suspensa antes de procedimentos cirúrgicos. É importante ter cautela em pacientes que usam depressores do sistema nervoso central, como os medicamentos para tratar insônia, ansiedade e alguns tipos de analgésicos e bebidas alcoólicas. As contraindicações são alergias, meningite, alterações patológicas do sistema nervoso central, ter menos de 15 kg de peso, ter menos de 5 anos de idade e não é recomendado o uso concomitante com benzodiazepínicos e ácido valproico. O uso é adulto e pediátrico.
De 15 a 24 kg, toma-se meio comprimido. De 25 a 35 kg, toma-se um comprimido. De 36 a 50 kg, toma-se um comprimido e meio. De 51 a 65 kg, 2 comprimidos. De 66 a 79 kg, 2 comprimidos e meio. 80 mg acima, cerca de 200 microgramas por quilo. Em geral, uma dose única é suficiente para tratar a condição, mas de acordo com a avaliação médica e dependendo dos resultados dos exames, a dose pode ser repetida. Dentre os eventos adversos, os mais comuns são leves e transitórios. Pode ocorrer diarreia, náusea, falta de disposição, sonolência, tremor, coceira, lesão da pele, redução da pressão arterial ao se levantar e batimentos acelerados no coração. Em caso de superdosagem, pode ocorrer problemas mais sérios como a convulsão, perda do equilíbrio e falta de ar. Em caso de intoxicação, procure assistência médica. Seu uso pode causar riscos, não se automedique. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para que o YouTube o divulgue para mais pessoas e se inscreve no canal para receber as notificações para os meus próximos vídeos.